Olá, eu sou Isa Lopes, cirurgiã de cabeça e pescoço, faço parte da equipe do Hospital Aristides Maltês e a gente vai conversar um pouco hoje sobre o câncer de pele não melanoma. Por que é importante a gente, trazer informação, esclarecer mais sobre o câncer de pele? É um tipo de câncer que ele é o mais frequente no país, né? A formação não melanoma. O Brasil tem uma estimativa de casos novos, né, por dados atuais, do triênio 2023 a 2025, de 220.490 casos novos. Né? É o mais frequente em todas as regiões, tanto no sexo masculino quanto no feminino. E a gente tem uma estimativa de que represente cerca de 30% de todos os tumores malignos registrados no país. Né? É mais comum após a idade de 40 anos. E quando a gente fala da região norte-nordeste, ele ocupa a segunda posição, sendo mais frequente em homens do que mulheres. Né? Então, números aí alarmantes, com grandes estimativas para os próximos anos. Então, temos que, né, falar sobre esse assunto e trazer mais informação desde a atenção básica, daí a sua importância. Os fatores de risco para essa doença são bem conhecidos e já bem estabelecidos, né? Então, a gente tem como principal fator de risco para o câncer de pele a exposição à radiação UV, né, ultravioleta, tanto pelo sol quanto formas de exposição em câmeras de bronzeamento artificial, né? Então, é o principal fator que a gente tem como causador desse câncer. Pessoas, né, com pele clara, sensível, pessoas albinas ou ruivas, elas têm uma predisposição maior a apresentar esse tipo de doença. A gente sabe também que tem algumas condições genéticas, né, hereditárias associadas à maior frequência de câncer de pele. Né? Exemplo delas, o xeroderma pigmentoso, a síndrome de Gorlin, que são doenças geneticamente estabelecidas. Áreas de cicatriz por queimaduras, né, são áreas expostas e áreas de maior risco de desenvolver algum câncer de pele também. Pacientes com doenças que levam à imunossupressão, então pacientes portadores de outros tipos de câncer, pacientes com doenças autoimunes que geram a imunidade um pouquinho mais baixa, pacientes que foram transplantados, eles estão sob maior risco, inclusive com a apresentação mais grave da doença. Aquelas pessoas que já tiveram câncer de pele previamente, né, algum histórico, ou tem algum histórico familiar também de câncer de pele, tem uma predisposição maior. E a gente sabe também que tem diversos fatores do meio externo, né, que a gente chama de fatores fotossensibilizantes associados. Então, exposição a diversos tipos de agrotóxico, benzeno, radiação ionizante, né, de qualquer tipo, e outros, né, fatores do meio externo também influenciam no desenvolvimento da doença. Falando sobre o câncer de pele não melanoma, a gente tem dois tipos principais, né, que são os carcinomas basocelulares e os escamocelulares. Né? São duas lesões que têm algumas diferenças em sua diferenciação e característica. Então, os carcinomas basocelares são os tipos mais comuns, mais frequentes. A gente estima aí que cerca de 80% de todos os casos de câncer de pele não melanoma sejam basocelular. Felizmente, né, porque é uma doença que a gente sabe que tem uma evolução mais lenta, tem um caráter menos agressivo na grande maioria das vezes. E a gente consegue, na maioria das vezes, também diferenciar esses dois tipos por características macroscópicas. Então, o basocelular é uma lesão mais nodular, né? Geralmente com bordas mais elevadas, com contornos rosáceos, que a gente chama operolados. É frequente a visualização de pequenos microvasos dentro da lesão ou ao redor da lesão, que a gente chama de teleangiectasias, que nessa foto da esquerda aí da aula está bem característica. E é uma ferida que não cicatriza, pode chegar a ulcerar, ficar parecendo uma ferida mais profunda na região central e sangrar esporadicamente também. Já o carcinoma escamocelular, ele é também uma ferida que ele vem de uma camada mais superficial da pele, é menos frequente que o basocelular, ele corresponde a cerca de 20% dos casos. É um tipo que tem um crescimento um pouco mais agressivo, mais rápido, né? E, em geral, ele vai surgir como uma mancha vermelha irregular, né? Ou uma úlcera, né? Que é essa ferida mais profunda,
principalmente na região do centro, que ela descama, sangra e coça com facilidade. Então, quando a gente pensa nas áreas expostas, né, ao risco do câncer de pele, a região da cabeça e pescoço é a região que está mais acometida, né, a região que é mais frequente a gente vê esse tipo de lesão, assim como, né, os braços, o pescoço em geral, áreas expostas mesmo ao sol, só que a face é uma área extremamente importante, principalmente pelo contato próximo com órgãos nobres, né? Com boca, olho, pálpebra. Então, são lesões que, quando a gente falar um pouquinho de tratamento, a gente vai entender que quanto mais cedo detectadas, né? Isso gera um melhor prognóstico, melhor segmento para o paciente. Então, a gente tem áreas de risco, que a gente chama popularmente de H da face, como está demonstrado na figura, né, que seriam as zonas em que há uma incidência maior de lesões de câncer de pele, né? A região do H, que é essa região que a gente vê aí em cima, né? Então, áreas ao redor dos olhos, na área central da face, paranasal, né? Ao lado do nariz ou em cima do próprio nariz, ou nessa região de pele ali próxima ao lábio superior, além das regiões de têmpora, região malar, que é a região das bochechas, região sobre a mandíbula e as orelhas como um todo, são regiões em que a gente tem uma incidência direta da radiação, né, ultravioleta mais forte, áreas mais expostas, e com isso as lesões são mais frequentes nesses locais que a gente acabou de comentar. Sobretudo quando a gente fala do carcinoma basocelular, que é o mais comum, tá? O câncer de pele seca, o carcinoma escamocelular, a gente pode ver também nessas áreas, mas a gente vê também com a frequência um pouquinho maior em orelhas, couro cabeludo e lábios, né? Principalmente lábio inferior, quando a gente fala desse relacionado à radiação UV, tá? Então, não quer dizer que em outras áreas a gente não vai ter lesões, né? Sugestivas que elas não possam aparecer ali. Mas existem áreas que estão sob maior risco, que é essa zona H da face e as outras áreas que a gente comentou. Interessante também lembrar do couro cabeludo, né? A gente muitas vezes não se atenta ao examinar um paciente, né, sobre a região do couro cabeludo, inclusive naquele paciente que não tem calvo, que não é calvo, né, que não tem calvície, mesmo estando sobre os pelos, né, a região de folículo piloso, de cabelo, ainda assim existe passagem de radiação e ali pode estar exposto e pode ser uma área, né, que fique escondida durante muito tempo, pelo fato da gente não observar tanto. Então, sinais e sintomas, como a gente já vem comentando, são principalmente aquelas feridas, nódulos, manchas ou úlceras que não cicatrizam, que podem sangrar esporadicamente, que podem apresentar coceira na área, né, prurido, e são aquelas lesões que persistem por mais de 3, 4 semanas. A gente já deve ter uma atenção maior para esse tipo de lesão, sobretudo se eu identificar que a lesão ela tem características, né, suspeitas ou características semelhantes às que a gente já comentou na hora de identificar uma lesão ou sugestiva de base celular ou escamo celular, tá? Então, sinais e sintomas são basicamente a presença das feridas, né, com essa questão da não cicatrização, que é o que deve chamar mais atenção. É importante comentar também sobre manchas ou sinais antigos em que eu observo uma alteração na característica prévia, ou seja, é muito comum os pacientes eles terem lesões amarronzadas, acastanhadas, que a gente julga que é só um sinal que já está ali durante muito tempo. Porém, se eu detectar que houve alteração de coloração, de textura, de tamanho, ou principalmente se essa lesão começou a sangrar, né, e não sangrava antes, isso também é um sinal de alerta para uma lesão que pode, potencialmente, nesse período de tempo, ter se transformado em uma lesão maligna, né? Então, basicamente a inspeção, né, que vai fazer a gente ter uma suspeita maior ou não para determinada mancha, sinal ou nódulo de pele. A gente dá o diagnóstico, então, essencialmente pelo exame clínico, examinar, né, as regiões possivelmente expostas, é o que a gente vai conseguir detectar de forma melhor, na maioria dos casos, praticamente todas essas lesões, né? Então, um exame completo, minucioso, observância de sinais, mesmo que antigos, que alteraram sua característica nesse tempo,
A gente pode também necessitar de exame histopatológico, ou seja, biópsia. Para alguns casos, a gente vai comentar mais à frente quais seriam as indicações, porque ela nem sempre é necessária, né? E a gente pode abrir mão, quando disponível, também da dermatoscopia, que é um exame mais detalhado, que deve ser feito por um médico com treinamento específico, na grande maioria dos casos, um dermatologista, mas pode ser feito por outros profissionais também, caso tenham tido o treinamento, que seria um exame com esse aparelho específico que está aí na aula, né, para exemplificar, em que a gente vai aumentar muito, né, essas lesões para que a gente consiga identificar melhor as características, tá? Então, a dermatoscopia é um exame que auxilia muito o diagnóstico de algumas lesões, principalmente aquelas lesões que não têm características, né, tão marcantes assim, ou lesões que deixam a gente na dúvida se aquilo é realmente um carcinoma basocelular, ou se de repente é uma lesão benigna, ou é um carcinoma mais pigmentado, em que eu preciso fazer uma diferenciação com melanoma, que é um tipo mais agressivo de câncer de pele. Então, tem algumas lesões, seja por tamanho ou por característica, que elas vão confundir a gente no exame macroscópico. E a dermatoscopia ajuda muito nesses casos, porque aí a gente vai identificar padrões já específicos em que a gente consegue dizer, não, essa lesão é um carcinoma basocelular, não, aqui trata-se de uma lesão benigna, ou não, aqui talvez seja uma lesão que parecia um carcinoma basocelular, mas teve uma diferenciação escamosa. Então, é um exame que tem uma sensibilidade de 85% para esse tipo de avaliação, uma especificidade maior ainda, dados que, se comparados apenas a inspeção com o olho nu, aumentam muito a nossa chance de aceito e nossa chance de diagnóstico. Então, não é exclusivamente necessário, ou seja, eu não preciso da dermatoscopia para dar o diagnóstico da maioria das lesões de câncer de pele, mas, em alguns casos, ele vai ajudar muito a gente a fazer esse diagnóstico, essa diferenciação, e, quando disponível, deve ser sempre utilizado. Falando um pouquinho sobre a importância do diagnóstico precoce, né, de todos os tipos de cânceres, especialmente, né, do câncer de pele, né, o diagnóstico precoce, ele vem quando a gente aborda pessoas que tenham sinais ou sintomas iniciais da doença, ou seja, se eu identifiquei, né, um paciente que tem uma lesão, que eu acredite que possa ser suspeita, uma lesão de surgimento recente que necessite de avaliação, a gente precisa de que esse indivíduo ele seja, né, avaliado por qualquer profissional de saúde, mesmo na ausência do médico naquele primeiro momento, mas se eu identificar que é alguém sob risco, eu preciso direcionar para que a gente faça, né, um diagnóstico assertivo e a gente entenda se aquilo realmente se trata de uma lesão maligna ou não. E, assim sendo, direcionar esse paciente para o segmento de diagnóstico, tratamento, né, e o que virá em seguida. Então, a gente sabe que detecção precoce, sobretudo quando a gente fala de câncer de cabeça e pescoço, câncer de pele nessa região em que a gente pode ter outras áreas, né, próximas, contíguas, em que a gente vai levar a acometimento de áreas nobres, ou que a gente vai levar, né, a comprometimento de funcionalidade, principalmente que, quando a gente detecta precocemente essas lesões, a gente vai ter um aumento nas taxas de cura e melhores respostas ao tratamento. Então, no ponto de vista de saúde pública, a gente não tem recomendação de rastreamento oficial para câncer de pele não melanoma. Quando a gente fala de rastreamento, a gente está falando sobre exames específicos para a população em geral, né? Ou campanhas específicas para a população em geral. Porque a gente sabe que não existe benefício em fazer nenhum exame a mais, né, para detecção, ou aquilo não vai aumentar, né, taxa de detecção e cura. Mas a gente tem que estar atento justamente àquelas pessoas que já apresentam sinais e sintomas, tá? Então, o rastreamento de rotina não é recomendado, porém, detecção precoce, com certeza. Por que que a gente fala, né, dessa importância, né, da detecção precoce, da avaliação desses sinais? Porque os tumores, quando eles avançam, eles requerem tratamentos muito mais complexos, né? Cirurgias, por muitas vezes maiores, mutilantes, que vão levar a comprometimento de alguma das funções, né, vitais, ou perda de órgãos nobres.
além de tratamentos que diminuem muito, né, quando o paciente já não tem mais possibilidade cirúrgica, por exemplo, diminui muito taxa de cura e sobrevida a esse tipo de câncer. E isso aí é perfeitamente evitável se a gente consegue pegar a doença lá no seu início, né? Tratamentos menos invasivos, cirurgias menores, menos efeitos colaterais de tratamentos mais tóxicos, né? E taxa de cura muito maior, que é o que a gente quer. Então, existem sinais de alerta, como a gente já veio comentando, para a detecção dessas lesões, que por muitas vezes vão ser muito características. Existe uma pequena regra também do ABCDE, que é muito mais para as lesões suspeitas de melanoma, mas é algo que vale também até para uma lesão inicial que ficou na dúvida naquele momento se era algo ou não, porque não é infrequente a gente pegar os pacientes achando que era apenas um sinal. E aí, após, né, passado o tempo, persistência ali da lesão, crescimento, sangramento, coceira, aí a gente começa a se preocupar um pouquinho mais. Então, a regra do ABCDE, ela traz para a gente um mnemônico para a gente lembrar quais características devem ser de identificação e de suspeita para uma lesão, que pode ser uma suspeita de melanoma ou um câncer de pele, né, dos outros tipos que a gente falou, porque nesse meio tempo ocorreu essas alterações. Então, o A diz respeito à assimetria, né, uma lesão que a gente olha e que tem, né, diferenças de um lado para o outro, tá? As bordas mais irregulares ou elevadas ou pouco definidas também são características que chamam a atenção de suspeita. O C de coloração, ou seja, uma mancha que na mesma lesão eu tenho várias cores em mais de uma tonalidade, também uma lesão que pode ser suspeita. Uma lesão que tem mais de 5 milímetros de diâmetro e que vem em crescimento, né? Com o passar do tempo, também é uma lesão para a gente ficar atento e ter suspeita. E a evolução, ou seja, o exame seriado e essa percepção de que se aquilo era uma coisa antiga que mudou, ou aquilo era algo que eu achei que não era nada, mas mudou sua característica com o passar do tempo em relação a tamanho, cor, formato, aparência, também devemos acender o alerta, né, para uma lesão que pode ser maligna e deve ser investigada. Em relação a diagnóstico, como a gente comentou previamente, biópsia, ela é sempre necessária para o câncer de pele, não melanoma, nem sempre ela é um exame que deve ser feito para todo mundo, tá? Até muitas vezes para a gente não atrasar um possível tratamento, achando que precisa-se de uma biópsia antes. A biópsia, ela pode ser feita de forma incisional, ou seja, eu retirar um pedaço daquela mancha ou da lesão e enviar para estudo para a gente ter o resultado do que é que se trata na patologia, ou naqueles casos em que eu vejo que é uma lesão muito sugestiva, muito suspeita, com todas as características, né, que a gente já comentou, eu posso me abster de fazer a biópsia nesse momento e ela pode ser feita no momento do tratamento definitivo, ou seja, se eu já tenho uma lesão característica, né, se o paciente já tem um histórico, já tem os fatores de risco ali presentes, eu vou encaminhar esse paciente já para um tratamento definitivo, que na maioria dos casos é a cirurgia, né, quando sempre que possível, vai ser o primeiro tratamento que a gente vai escolher. E na própria cirurgia, eu já faço o tratamento oncológico e faço também a biópsia, que vai me dizer ali o resultado da natureza daquela lesão, certo? Em alguns casos, a gente pode precisar fazer antes para a gente identificar determinados aspectos da lesão que vão me ajudar ali no contexto do tratamento. Então, quando é que eu devo, quando não se trata de uma lesão, né, 100% característica, quando é que eu devo fazer a biópsia antes? Então, se eu identificar uma lesão que eu estou na dúvida, se é de fato um câncer de pele ou não, né? Uma lesão que não é muito suspeita ou tem características um pouco atípicas, não tão claras quanto aquelas que a gente já comentou. Se eu achar que eu estou diante, por exemplo, de um carcinoma basocelular de alto risco, ou seja, a gente tem dentro do diagnóstico do carcinoma basocelular lesões diferentes em termos histopatológicos, né, de patologia, em que eu sei que são variantes mais agressivas do carcinoma basocelular. Então, se eu suspeito que é uma lesão de alto risco, é uma lesão mais infiltrativa, é uma lesão que pode ter um prognóstico um pouquinho pior lá na frente, eu posso precisar fazer biópsia
para eu já me preparar para o tratamento definitivo, já para ser um pouquinho mais cauteloso. Então, se eu identifico uma lesão que é um subtipo um pouquinho mais agressivo do vaso celular, eu posso estar ali dando margens maiores, eu posso estar, tá fazendo uma avaliação ali intra e transoperatória um pouquinho melhor, já sabendo disso, tá? Ou aquelas lesões que não é também infrequente a gente pegar pacientes, às vezes que foram operados muitas vezes, né, por profissionais diferentes e que não foram submetidos ao tratamento adequado de forma definitiva. Então, são lesões recidivadas, lesões que já foram submetidas a algum tratamento e retornaram. Então, a gente precisa de biópsia, tanto para a gente, né, determinar a natureza da lesão, determinar se é algum subtipo de alto risco, uma variante mais agressiva, para que a gente consiga dar o seguimento, esse paciente, né, seja adequadamente tratado depois, tá? Para a gente não reduzir a chance de cura dele. Para falar de tratamento, a gente, enquanto cirurgião oncológico, a gente utiliza uma classificação em estadiamento para a gente entender em que momento, né, a gente deu o diagnóstico daquela doença. Então, habitualmente, a gente usa o TNM, que é um sistema em que a gente classifica o tamanho do tumor primário, se esse tumor ele tem metástases locorregionais e metástases à distância. A gente usa isso muito para o CBC e o SEC da cabeça e pescoço. Então, tem uma classificação específica em que o T, né, ele representa o tamanho do tumor primário, tá? Então, a gente vai classificar ele de acordo com o tamanho inicial de diagnóstico. A gente vai classificar o N, que é se eu já tenho algum sinal de metástase locorregional, para a região de face e pescoço. Essas lesões, quando raramente metastatizam, principalmente o vaso celular, o carcinoma celular, ele é um pouquinho mais agressivo e tem um padrão assim de metastatizar, né? Ou seja, sair a ferida do local em que se iniciou para outros locais, né? Ali da cabeça e pescoço, um pouquinho mais frequentemente. Então, geralmente, quando eu identifico metástase desses tumores, inicialmente vem para linfonodos da região da cabeça e pescoço, então, área de parótide da glândula salivar, ou área de linfonodos cervicais, então a gente sempre avalia, principalmente no exame físico inicial. E a gente avalia no estadio M se eu tenho metástase à distância, ou seja, se esse tumor ele tem já evidência de doença em outros órgãos que já saíram da região da cabeça e pescoço. Então, principalmente a parte pulmonar, né, é uma a ser identificada naqueles casos de câncer mais avançado. Quem faz isso, esse estadiamento e essa avaliação já é o médico especialista, porque a partir dali ele vai definir tratamento inicial, extensão de cirurgia inicial, e se esse paciente vai precisar, depois do tratamento inicial com cirurgia, com algum outro tipo de tratamento complementar, com tratamento local ou tratamento sistêmico, que seria medicação, né, quimioterapia ou imunoterapia. Então, isso já é algo que o especialista que tem a função, né, e o atendimento inicial, a gente já tem que avaliar isso para a gente poder dar seguimento ao tratamento adequado, né? Não é mais rastreio precoce, mas já é algo que a gente precisa ter um pouco de noção também, que faz parte do que a gente vai fazer depois para esse paciente. Então, como é que a gente faz o tratamento, né, do câncer de pele não melanoma? Cirurgia, a gente é padrão ouro, tá? É o tratamento inicial de excelência, o tratamento vai curar esses pacientes em boa parte dos casos, né? Principalmente quando a gente faz a detecção precoce. Dificilmente um paciente que teve diagnóstico precoce não vai ser submetido à cirurgia, não vai ter cura, né, dessa doença. As coisas elas vão começando a ficar um pouquinho mais complicadas se a gente já descobre um estádio mais avançado, tá? Então, quando a gente fala de procedimento cirúrgico, normalmente é uma ressecção local da lesão e a gente dá margens oncológicas, que a gente chama, né? Que aí tem um pouquinho de diferença de tamanho de margem, se é uma lesão de baixo risco ou se é uma lesão de alto risco, né? Para a gente saber o quanto de margem eu preciso tirar. Na região de cabeça e pescoço, como eu já falei anteriormente, como a gente está em área de face, área nobre, área próxima a nariz, boca, pálpebra, olhos, muitas vezes essas cirurgias vão compreender
além da ressecção do tumor inicial, a gente também entrar com reconstruções necessárias. Ou seja, a gente tem que tirar a lesão e reconstruir para que a gente não deixe defeitos macroscópicos nem funcionais na região da face do pescoço, tá? Então, padrão ouro, sempre que possível, o tratamento é operar realmente ou fazer algo a mais a depender de cada caso, tá? A gente também tem a cirurgia de Moebius, que é uma modalidade cirúrgica de um pouquinho mais diferente, mais detalhada, a ampliação dessas margens circunferenciais ali da lesão, que nem sempre está disponível, né? Uma técnica um pouquinho mais rebuscada do que a cirurgia convencional, porém é uma técnica excelente, principalmente para aquelas lesões que têm recidiva ou aquelas lesões de alto risco, né? Já sabidas previamente serem de alto risco. A gente também pode usar eletrocauterização, crioterapia para as lesões muito iniciais, né? Para as lesões pré-malignas, sobretudo. Agentes tópicos, que são quimioterápicos tópicos, para a gente usar nas lesões muito pequenas, naqueles pacientes que têm várias lesões pré-malignas, a exemplo da ceratose actínica, que são lesões também decorrentes de exposição à radiação, porém que ainda não são câncer, né? E pode ser uma estratégia, né, naqueles pacientes que já apresentaram múltiplas lesões, que a gente já operou várias vezes, que a gente está tentando retardar em cada cirurgia para evitar defeitos mais funcionais, ou pacientes que não têm condição clínica, né, algum problema de saúde grave, alguma coisa que impeça da cirurgia. Tem também a terapia mais local, né, com um agente local e estimulação com fótons para que a gente trate as células neoplásicas. A gente pode abrir mão da radioterapia também. A radioterapia a gente reserva, principalmente em contexto de adjuvância, ou seja, eu já operei o paciente, na minha biópsia veio ali alguma característica que me levou à suspeita de alto risco, ou um paciente que tem um risco, né, maior de aquela lesão voltar. Então, a gente precisa complementar a cirurgia inicial com a radioterapia, ou se o paciente não é candidato à cirurgia. Quando é que ele não é candidato à cirurgia? O paciente que tem uma lesão extensa, que vai causar um defeito funcional muito grande e ele não tolera, né, o corte cirúrgico inicial que deveria ser feito. Então, paciente sem condição clínica, né, ou pelo tamanho da lesão, ou por condições associadas, que não possam ser submetidos à cirurgia, a gente pode tentar mão da radioterapia como tratamento único, sendo que a gente sabe que nesses casos a taxa de cura é bem menor, tá? Para tumores mais avançados ou tumores metastáticos, ou seja, aquela doença que já não é mais local, a gente pode lançar mão de terapias sistêmicas, que são drogas que a gente vai utilizar para fazer um tratamento não só local como sistêmico e a gente tentar reduzir ou regredir pelo menos algumas dessas lesões para que seja possível operar no futuro. Também pode ser feito, tá? Então a gente tem alguns tipos de terapia-alvo, né, como os inibidores de RED-ROG, que é uma via que a gente já sabe que predispõe, né, à formação do câncer, ou imunoterápicos, ou outros tipos de drogas sistêmicas para a gente fazer o tratamento dos pacientes, né, sobretudo com doença avançada e metastática. Dito isso, né, falando sobre tudo isso que a gente já comentou aqui, para o câncer de pele, a prevenção, ele é sempre o melhor caminho, né? Prevenção e detecção precoce. Então, a gente tem que orientar muito bem todos os pacientes expostos sob risco, as medidas de fotoproteção, né? Uso de protetores solares, tanto na face quanto no corpo em áreas expostas, uso de roupas contra a radiação UV, roupas longas que não expõem diretamente a pele, chapéus, bonés, todo tipo de bloqueio de fotoproteção, principalmente para aquelas pessoas mais expostas. A gente deve estar orientando, tá? Tratamento e acompanhamento de lesões pré-malignas, né? Que isso tem fundamental importância, tanto do médico clínico, médico da atenção básica, como dermatologista, né? Porque já faz um mapeamento dessa pele, e aí eu já acompanho essas lesões e entro com terapias, idealmente antes de muitas dessas lesões pré-malignas se transformarem em câncer, tá? E depois, né, detectado, dado o diagnóstico, levantado-se a suspeita, encaminhar esse paciente para um centro de tratamento especializado, né, um médico cirurgião, oncológico, cabeça e pescoço,
para que a gente dê seguimento a esse paciente, que mesmo após o tratamento inicial, seja ele qual for, ele vai continuar tendo um acompanhamento, né, ou semestral ou anual com o especialista, mesmo quando a gente já atinge a cura daquela lesão, porque são pacientes que se apresentaram câncer de pele, têm risco de apresentar outras lesões malignas, né? E a gente mantém um segmento adequado para que a detecção seja de fato precoce, tá? Então, o segmento pós-tratamento, mesmo que eu atinja a cura daquela lesão inicial que foi identificada, é o acompanhamento seriado e monitoramento de lesões pré-malignas com encaminhamento para tratamento, para que a gente foque sempre na prevenção e tentar fazer com que essas lesões elas não evoluam, tá? Faz toda a diferença, realmente. Então, é isso que eu tinha um pouquinho para falar com vocês sobre o câncer de pele não melanoma. Deixo aqui meus contatos e à disposição. Obrigada.